tudo bem? Nessa transmissão ao vivo nós vamos abrir o debate sobre as fases do capitalismo. Eu estou apresentando teoricamente uma visão um pouco mais até desconhecida, por assim dizer, de alguns aspectos do capitalismo nesse vídeo. Então, como essa aula é uma aula para o serviço social, quero deixar bem claro que a nível de conhecimento no serviço social é discutido ainda apenas o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista. Nessa análise nós vamos ainda aqui de forma bem sucinta, resumida e por assim dizer superficial, falar de outras características e outras fases do capitalismo e a história do serviço social, por assim dizer, mas deixando bem claro que em relação a concurso e a conhecimentos do serviço social, do campo teórico do serviço social, o que se entende como capitalismo até aqui é o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista. Mas nessa aula nós vamos trabalhar um pouco sobre o capitalismo primitivo, o capitalismo mercante, depois o capitalismo concorrencial, o capitalismo monopolista, o capitalismo industrial e o capitalismo cognitivo, intuitivo, também conhecido por alguns teóricos espanhóis como o capitalismo informacional. Dentro dessa perspectiva, primeiro é necessário entender o que é capitalismo. Dentro da compreensão do serviço social, o capitalismo é um modo de produção que se aplica à reprodução ampliada de capital e acumulação por meio da exploração da mão de obra, da matéria-prima, da extração máxima, absoluta, de todos os recursos fornecidos pelo meio ambiente e a transformação desses recursos em matéria-prima e em bens comerciáveis com um único objetivo, o lucro. Então, quando se fala em capitalismo, logo se fala em lucro. A palavra capitalismo, ela tem origem no capital. Capital é toda aquela quantia financeira adquirida e acumulada que vai além do necessário para sobreviver. O capital também pode se resumir como aquilo que é acumulado na mão de uma pessoa como fruto do trabalho de muitas pessoas. É um modo de produção derivado da reprodução ampliada do capital. Para isso ele busca, através da racionalização do processo produtivo, do controle da força de trabalho e da intensificação da mecanização, o aumento da produção de excedente e logo da extração de mais-valia, que é a fonte básica da acumulação capitalista. Mas para a realização dessa mais-valia é necessário que o excedente seja consumido pelo mercado. É onde enfrenta a concorrência de outros capitais. A competição de mercado então induziu ao capitalismo novas formas de regulamentação e incorporação de novas técnicas e tecnologias no processo de produção e um realinhamento com os atores externos, em especial o Estado, que acabou se envolvendo com o capital. E acabou hoje, dentro da estrutura que nós temos a nível de Brasil, quem controla, quem gere o capital é o Estado, que institui fases diferenciadas do processo de acumulação do capitalismo, que aí nós vamos entender que tem o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista. Em se falando em capital, precisamos entender e voltar no tempo e fazer a seguinte pergunta: quando foi que o homem descobriu que precisava acumular? A palavra acumulação. Quando foi que ele entendeu que seria necessário acumular? Se nós voltarmos para a pré-história, enquanto o homem era nômade, ele apenas coletava da natureza a caça, os grãos, o fruto, aquilo que era necessário à sua sobrevivência. Não havia acumulação. A partir do homem, que o homem se estabeleceu e se tornou sedentário, então ele passou a produzir. Então nós vamos entender que aí a origem do capitalismo, da acumulação, como capitalismo primitivo. Desde o princípio, quando o homem se tornou sedentário e desenvolveu a acumulação, ele começou a desenvolver também os aspectos da exploração do mais forte sobre o mais fraco, daquele que tinha mais habilidade de liderança, por assim dizer,
sobre aquele que poderia ser liderado. E nós vamos ver então aí nos períodos tribais, as tribos, e vamos ver as lideranças acumulando e utilizando da força de trabalho daqueles que são seus liderados. Depois disso nós teremos aí a formação dos impérios, dos reinos, dentro do capitalismo produtivo, primitivo, e o rei vai acumular em torno dele toda a riqueza do reino. Os súditos, ou a classe de plebeus ou de súditos, então, vai pagar imposto para o reino, para que através do reino venha ter pelo menos a segurança, que era a única coisa que o reino oferecia, não oferecia alimentação, não oferecia saúde, nem educação, oferecia apenas segurança, no caso da invasão de outros reinos. E para que o súdito tivesse direito a essa segurança, ele tinha que pagar imposto ao reino. E às vezes esse imposto chegava a 50%, 70% de tudo que os súditos produziam. Então, dentro dessa perspectiva de capitalismo de reino, os reis, para ter controle sobre grandes regiões, começaram a estabelecer uma classe chamada de corte. Aquelas pessoas que faziam parte da corte e eram nomeados com favores reais ou compravam títulos de conde, duques e etc. São muitos títulos e varia de um país para outro, de uma região para outra, enfim. E esses condes e duques e senhores tornaram-se senhores feudais. O senhor feudal tinha uma parte do reino, uma parte das terras do reino, pagava impostos direto ao reino, e dentro aí da perspectiva ainda do capitalismo primitivo, e juntava em torno dele um número grande de pessoas que trabalhavam para ele, pela comida e pela roupa, e viviam quase que uma espécie de escravidão. E o dono do feudo oferecia proteção a essas pessoas, e alimentação e roupa. No fim, era melhor do que aquilo que o reino poderia oferecer. O feudo já é uma evolução do princípio do reino em relação à questão social. E aí, quando se fala em questão social, abre outro dispositivo de entendimento novo, de que a questão social ela não está restrita ao capitalismo. Ela não é, como diz José Paulo Neto, o único objeto do trabalho do serviço social, não é o único objeto do surgimento da profissão, e também não é restrita ao capitalismo. Ou será que não havia pobreza antes do capitalismo? No capitalismo primitivo? No capitalismo mercante, que nós vamos falar a posterior? Havia, com certeza. Havia exclusão por conta disso? Havia. O senhor feudal era o rico, aqueles que ele explorava a mão de obra, a força de trabalho, eram os explorados. E eles passavam, ofereciam a sua mão de obra, a construção da mais-valia, que acabava na mão dos senhores feudais, e eles não participavam do objeto da sua produção, da construção das riquezas por eles produzidas. Então a questão social também se manifestava no feudalismo, as expressões da questão social também se manifestavam no reino, nas regiões tribais de forma diferenciada, mas também se manifestava. Ela foi identificada no capitalismo, mas não podemos dizer que ela nasceu no capitalismo, embora a maioria dos teóricos do serviço social vai dizer isso, embora em questões de concurso que se entende que a questão social ela é fruto do capitalismo. Ela tanto nasceu quanto foi identificada. Eu posso entender que ela tenha sido identificada no capitalismo, mas não posso dizer que ela só existe em função do capitalismo. Isso é a minha opinião pessoal. E Zé Paulo Neto, em alguns aspectos, concorda com isso também. Por exemplo, em dizer que a questão social não é o único objetivo, a única necessidade para que venha surgir o serviço social. Depois dos senhores feudais, dentro do capitalismo primitivo, então começa a surgir o capitalismo mercante, através daquelas pessoas que não eram da corte, não eram nobres, e também não pertenciam a nenhum feudo, ou não trabalhavam para nenhum senhor feudal. Eles começaram a trabalhar, por exemplo, como caixeiro viajante, ou alguns senhores feudais, por razões as mais diversas possíveis, começaram a trabalhar
com o comércio. Então aí começa a surgir o capitalismo mercante. E poderíamos falar, por exemplo, da Rota da Seda e de muitas outras rotas comerciais que teve como função a expansão do mercado. Então esse capitalismo mercante também é conhecido como capitalismo de expansão de mercado. As grandes navegações para expandir novos mercados. Qual é a diferença do capitalismo mercante para o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista? A diferença, por exemplo, é que não há transformação da matéria-prima. Aqueles que negociam e acumulam o capital dentro dessa perspectiva são aqueles que compram a mão de obra de quem, a matéria-prima de quem produz e transportam de um lugar para outro e vendem de um país para outro, de uma região para outra dentro do próprio país. Eles são os transportadores, aqueles atravessadores, que são os mercantes, que trabalham com a mercadoria, fazendo assim uma acumulação. Esse negócio deu tão certo que nasceu uma nova classe de pessoas que não existia até então, que é a classe dos burgueses, se tornando mais ricos que os senhores feudais e, em muitos casos, se tornando mais ricos até do que reis e nobres. Eles compravam grandes quantias de terra, eles compravam mão de obra e passaram então a comprar, a construir indústria de manipulação, de manufaturação. Foi assim que nasceu a industrialização. A industrialização não nasceu a princípio das ideias do reino, ela nasceu nas ideias da burguesia. A burguesia não era nobre, era uma nova classe social que emergiu com força e com poder. Ela veio dos sapateiros, ela veio dos alfaiates, ela veio dos mercantes, que eram os mercadores, dos comerciantes, daqueles que viajavam longas distâncias, carregando mercadorias, especiarias e produtos que não havia numa determinada região, eles iam buscar em outra região, fazendo assim a acumulação em torno de si, do capital. Então o capital começou a migrar das mãos do reino, da nobreza, para as mãos de uma nova classe social chamada de burguesia. Então esse é o capitalismo mercante que deu origem aos princípios da Revolução Industrial, nascendo então o capitalismo concorrencial. Para que você possa entender melhor o que é capitalismo, existem algumas literaturas. Você não vai encontrar nada falando sobre capitalismo primitivo ainda, e nem sobre capitalismo mercante. Isso são ideias que eu ainda estou construindo dentro dessa perspectiva de entendimento e aprofundamento das questões, das fases do capitalismo. Mas sobre o capitalismo concorrencial e o capitalismo monopolista e daí para frente, a literatura especializada sobre esse desenvolvimento capitalista, em especial são de base marxistas. Elas são reflexões teóricas e políticas que têm como base os trabalhos de Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Trotsky, Rosa de Luxemburgo, Antônio Gramsci e outros. Ele divide a história do capitalismo em 3 fases distintas e consecutivas. Capitalismo em 2 fases, melhor dizendo, distintas e consecutivas, que é o capitalismo concorrencial ou pré-monopolista e o capitalismo monopolista. Então, já falamos aí sobre o capitalismo primitivo, sobre o capitalismo mercante, também conhecido como capitalismo de expansão de mercado. Em seguida vem o capitalismo concorrencial. É importante entender que todas essas fases de capitalismo podem estar acontecendo ainda nesse momento. Nasceu uma, depois a outra. Não é que uma substituiu a outra. Nasceram novas manifestações, novas formas desse capitalismo se adaptando com o tempo. Então o capitalismo concorrencial, segundo Marx, o capitalista que produz por produzir, sem se preocupar com a demanda de mercado, colocando seus produtos neste mercado, vai encontrar outro capitalista que faz o mesmo com um produto parecido. Por exemplo, não importa se você consome Pepsi ou Coca-Cola, o que você quer é um xarope gasoso. Isso leva a uma concorrência de mercado, portanto, ao capitalismo concorrencial. O capitalismo concorrencial, ele parte das ideias neoliberais, de que o mercado se regula sozinho. Nós tivemos aí a crise de 1929, a nível mundial, que foi o primeiro chute, por assim dizer, na canela do liberalismo, que depois se tornou neoliberalismo.
que afirmava que o mercado se autorregulava economicamente por conta própria. Não havia necessidade de regulação por parte do Estado. O próprio mercado encontraria demanda, o próprio mercado supriria essa demanda, estabeleceria um equilíbrio dos preços e depois ele se autorregularia e funcionaria automaticamente. Prova foi dada na quebra da Bolsa e na grande crise mundial de 1929 de que as ideologias liberais não funcionam sem uma regulação, porque ela cria esse capitalismo concorrencial, acaba que o próprio um capitalista destrói o outro capitalista pela livre concorrência. Então aí, em função do capitalismo concorrencial, depois da quebra do capitalismo, ou por assim dizer, da grande crise de 1929, nasceu o capitalismo monopolista. Ele se refere aos capitalistas que juntos formam um conglomerado de empresas, sejam elas de produtos de consumo até bancos, instituições financeiras ou de crédito, por exemplo. Um caso bem comum que nós temos a nível mundial é a Unilever, que fabrica vários tipos de produtos sem que um produto afete as vendas de outro. A intenção do monopólio ou a união de empresas é de acabar com o concorrente no mercado. Ou seja, a grande empresa faz um pacto, um acordo com as empresas pequenas e se torna um grande conglomerado. Nós temos a Unilever, nós temos a Coke, que é dona de mais de 200 marcas, como a Lycra, enfim. Eles se tornaram grandes conglomerados e hoje estão controlando e afetando a economia nos níveis políticos. Elas controlam muitos senados, muitos congressos, muitos governos já estão sendo controlados, ainda que indiretamente, por meios até escusos e ilegais, estão sendo controlados por esses grandes conglomerados monopolistas. Então, quando o capitalismo percebeu que a concorrência não era bom para ele, era bom para o consumidor. Porque se você tem um concorrente que disputa para ver quem vende mais barato, para ver quem faz um produto melhor, é bom para o consumidor, mas é ruim para a empresa porque diminui a margem de lucro. Então o capitalismo ele se resolve nessa circunstância criando grandes conglomerados, e com isso nascem os cartéis, o controle de preço, o controle na qualidade, e quem perde é o consumidor final. Dentro da questão do capitalismo concorrencial, a época do domínio do liberalismo alcança seu auge durante os anos de 1800 a 1870, chegando aí a quebrar a Bolsa de Valores a grande crise de 1929. A questão do capitalismo concorrencial você pode estudar com Hobsbawm, um livro dele de 1996, A Grande Depressão, e aí você vai entender o que aconteceu nos anos aí de 1929 a 1930. Então o capitalismo concorrencial teve como característica a existência em cada setor da economia capitalista, capital comercial e capital produtivo, de empresários individuais concorrendo livremente no mercado. Essa é a ideia liberal. Os capitais eram relativamente modestos e se limitavam especialmente a atuar nos limites dos territórios nacionais, incluindo as colônias. E a sua regulação era definida pelo mercado, enquanto o Estado atuava como garantidor da propriedade privada e da livre concorrência. Segundo Marx, esse ideal de acumulação de livre concorrência era muito melhor do que o capitalismo monopolista, porque beneficiava a população, enquanto que o capitalismo monopolista beneficia apenas o cartel e o monopólio, tanto do preço quanto da qualidade e da exploração de mão de obra, por assim dizer. Dentro dessa perspectiva se desenvolveu então a utopia liberal. Propriedade livre, iniciativa e livre jogo de mercado devem assegurar o melhor mundo possível. Isso implica reduzir ao máximo possível tudo o que vem do Estado, que é a perspectiva do Estado mínimo. Menos funcionalismo público, menos controle do Estado. Então, dentro dessa perspectiva liberal, deveria funcionar a regulação de mercado, que ficou provado em 1929 e 1930, que não foi possível, que não era possível, não era estrategicamente possível, economicamente possível e socialmente possível. O planejamento global era inexistente e os capitais atuavam ao sabor dos ventos do mercado e se resolviam como dava. Então, dentro dessa questão do domínio liberal,
no entendimento e aplicação do capitalismo concorrencial, aparecem os críticos como Karl Marx, Engels, Bakunin, falando sobre o fortalecimento e organização da classe trabalhadora, manifestada na criação das organizações trabalhistas, entre elas a Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em Londres, no ano de 1864, que trouxe também a nível mundial aí o início das revoluções industriais, das lutas de classe, no sentido da formação dos sindicatos, das exigências por direito. O que levou, a partir de 1929, 1930, à criação, então, dessa corrente de pensamento, dessa estratégia do capital, que é o capitalismo monopolista. Também também chamado de capitalismo financeiro. Ele corresponde a um tipo de economia que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poderio econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. Nos anos de 1870 a 1900, aconteceu a segunda revolução industrial, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, passavam por consideráveis mudanças sociais, tecnológicas, transporte, comunicação, industriais, novas fontes de energia e aço, aumento considerável da população. Esse novo cenário possibilitou o aumento da produção e incentivou as grandes empresas a ampliar seus negócios. A partir de então, os bancos passaram a controlar as grandes empresas norte-americanas, as grandes empresas europeias. Os financistas passaram a dominar as empresas e os industriais foram transformados em diretores assalariados, delegados dos verdadeiros proprietários. Ou seja, o capitalismo evoluiu e se adequou devido à crise. O capitalismo monopolista então apresentou os modelos fundamentais: o domínio da indústria pelas inversões bancárias, a formação das grandes reservas de capitais e a distinção entre propriedade particular dos dirigentes das empresas e o patrimônio e a responsabilidade econômica da organização. Então, o serviço social, por assim dizer, ele não esteve presente no Brasil no período do capitalismo concorrencial. Ele começa a aparecer aqui no período do capitalismo monopolista, que teve sua origem em 1939. O serviço social começa a aparecer em 1920, mas ele se manifesta de fato a partir do ano de 1936, com a formação da primeira turma de serviço social no Brasil e com a instituição e organização do serviço social enquanto profissão. Então, dentro aí das questões do capitalismo monopolista, do quadro histórico do capitalismo monopolista, aparece o serviço social. O Estado identifica, e eu digo identifica, isso é uma coisa minha pessoal, uma opinião pessoal, e identifica as expressões da questão social ou a própria questão social e passa então a estudar formas de controlar essa questão social, não de resolver ou de oferecer uma solução, mas de controlar, para controlar o ânimo das pessoas e tentar oferecer um clima mais pacífico, mais tranquilo para o desenvolvimento do capital. Enquanto isso, o capital vai se organizando em grandes trustes, fusão de diversas empresas do mesmo ramo, holdings, empresas que dominam o controle de ações sobre empresas menores, como possuidora da maior parte das ações. As sociedades anônimas, a famosa SA, representa um tipo de empresa comercial com características supostamente democráticas. São constituídas geralmente por milhões de proprietários, ou seja, milhares de indivíduos que empregam suas economias comprando ações. Só que na prática a direção da sociedade anônima está nas mãos de um grupo de diretores escolhidos por uma minoria. Então, além de explorar, aí no capitalismo monopolista, a mão de obra barata e a acumulação por meio dessa mão de obra, ela também vai explorar o resultante ainda, o que sobra, o que não entrar aí na exploração de mão de obra, vai ser explorada por meio das ações, que quebrou também muita gente e acabou levando muita gente à vulnerabilização social, ao pauperismo. Então, no capitalismo, dentro do capitalismo, ou paralelo ao capitalismo monopolista, nasce o capitalismo industrial, criando também as grandes empresas produtoras em série, seguindo aí o modelo fordista, o modelo taylorista e outros modelos de produção que vocês vão ver em uma outra aula específica para isso, já que o assunto é bem esparso, é bem amplo.
O capitalismo industrial, ele tem como fonte a produção em massa, a produção em série, tem como objetivo o lucro absoluto, tem como objetivo a produção da maior quantidade possível de produtos dentro daquela área de produção, não importando quanto de matéria-prima ele vai consumir, o quanto ele vai devastar o meio ambiente, o quanto ele vai explorar as pessoas através da exploração da mão de obra barata. O objetivo principal do capitalismo industrial é produzir, e com essa produção gerar lucro e alcançar todos os mercados do mundo. Muita gente vai falar que isso são aspectos da evolução, que fazem parte do progresso, que fazem parte do crescimento mundial, e essa industrialização cresceu muito na Europa e depois veio para os Estados Unidos e depois para o Brasil. O Brasil teve o seu capitalismo tardio, não acompanhou, bem tardio, então ele passou a desenvolver o capitalismo ainda tardio, em 1930, mas só veio mesmo a ter sua evolução aí por volta de 1960, 1970, quando ele realmente evoluiu. E dentro também, em parceria com o capitalismo industrial, que é a produção em massa, nós vamos chegando aqui já para 1980, 1988 e amadurecendo a ideia do capitalismo cognitivo, capitalismo intuitivo, o capitalismo da tecnologia, o capitalismo informacional. Já essa ideia já vem sendo debatida desde 1950, mas a partir de 1990 para cá foi que ela teve a sua explosão, chegando ao ano 2000 e ao nosso tempo, com uma tecnologia que tem como base a informação, como um paradigma das mudanças sociais que reestrutura o modo de produção capitalista. Também conhecido como cognitivo, é um conjunto de doutrinas e práticas econômicas relacionadas à terceira fase de desenvolvimento capitalista, isso em se tratando nos aspectos axiológicos, e que tem como mola propulsora o acúmulo e o uso de conhecimentos, principalmente na área da tecnologia da informação, as chamadas TI. Dentro do capitalismo informacional, a ideologia não está apenas mais no lucro, não está apenas mais na acumulação, e sim no consumo. Então está embutido nessa nova compreensão de mundo, que o ser humano tem a obrigação de consumir. Ele tem a obrigação de trocar de celular todo ano, ele tem a obrigação agora de trocar de computador todo ano. Esse novo pensamento do capitalismo cria produtos descartáveis, programas, por assim dizer, descartáveis, que duram um ano e no ano seguinte eles lançam uma nova versão, transformando aquele aparelho que foi comprado no ano anterior em obsoleto, pouco funcional, não adaptável à nova linguagem de programa que saiu no ano seguinte. Logo o aparelho começa a travar, não funciona direito, porque o programa é um programa diferente, não se adequa mais, já obsoleto, não compreende mais, não funciona mais adequadamente, obrigando ao consumidor a trocar de aparelho. E essa evolução do capitalismo agora ficou globalizado. Então podemos chamar também de capitalismo globalizado, informacional, cognitivo, tecnológico e globalizado. Por quê? Porque a acumulação não é mais local como era. Hoje, no Brasil, se vendem produtos que são feitos a partir da exploração de mão de obra em Taiwan, na China e outros países mais pobres do mundo, na Coreia do Norte. Então a acumulação do capital que estava lá alcança o Brasil, e o Brasil torna-se corresponsável dessa exploração de mão de obra barata, favorecendo o capitalismo a nível mundial. Então, professor, você está dizendo que o capitalismo é ruim? Não totalmente. O capitalismo resolveu muitos problemas da humanidade. O principal problema, por exemplo, foi o primeiro e o principal foi a extinção do feudalismo, e em muitos aspectos a extinção da própria monarquia, por assim dizer. E trouxe liberdade econômica, incentivou o homem à emancipação, à autonomia, mas também incentivou a alienação, a exploração, desenvolveu microempreendedores, mas também desenvolveu exploradores, escravos, funcionais, se não escravos de fato, como
se espera, mas escravo no sentido de ideológico, de salário, de emprego, da necessidade de um homem trabalhar para outro homem, para que esse outro homem lhe dê o de comer, o de vestir, que é o salário. Essas funções, a própria linguagem do emprego, quando você fala emprego, você está dizendo que um homem precisa e depende de outro homem para sobreviver. Porque um homem cria um emprego para que outro homem tenha um emprego. Uma pessoa cria uma vaga de emprego para que outra tenha. Ou seja, aquele que precisa de um emprego torna-se codependente daquele que possui emprego. Torna-se totalmente dependente daquele que possui emprego. Então o emprego, ainda que as condições de salário sejam as melhores possíveis, ele nunca vai deixar de ser um homem explorando o outro. Porque ainda que o salário seja o melhor possível, ainda que a distribuição da mais-valia do produto final produzido naquele trabalho, onde aquela mão de obra foi aplicada, seja justa, ainda assim um homem estará explorando o outro. Porque um homem tem o poder de criar um emprego para dar ao outro. Ou seja, um é superior e o outro é inferior. Então a questão do emprego, ela não tem uma solução que se possa dizer totalmente de equidade e justiça e igualdade. Ela sempre vai estabelecer que um é maior e o outro é melhor. Então emprego, em relação à solução social de emancipação do indivíduo, é um paradigma, um paradoxo que vai contra o entendimento de que um indivíduo tem que ser igual ao outro. Eu não posso entender que um indivíduo que encontrou emprego, pelo simples fato de ele ter encontrado emprego, ele se tornou igual àquele que ofereceu um emprego. Esse é um debate dentro da perspectiva, um debate universitário, filosófico, dentro da perspectiva do capitalismo. O capitalismo, ele aparentemente oferece uma solução, mas ele dá com a mão e tira com a outra. Então, as principais características aí do capitalismo informacional, que ainda não está fazendo parte do conteúdo do serviço social, mas ele está atrasado nessa questão, o serviço social está defasado em muitos aspectos e esse é um deles. O capitalismo cognitivo ainda não está sendo discutido amplamente no serviço social, não vi ainda ninguém discutindo. Se vocês souberem, podem contribuir nos comentários, dizendo: eu já vi determinado teórico do serviço social. Talvez eu seja o primeiro, se não for, não tem problema. Humildemente, conclamo aí os colegas de profissões, os colegas de profissão, melhor dizendo, para trazer à tona o debate a essa questão do capitalismo informacional, capitalismo cognitivo, capitalismo intuitivo, capitalismo globalizado, esse capitalismo tecnológico que nós estamos vivendo hoje, que tem como principais características grande importância dos sistemas de computadores, principalmente dos interligados através de redes, como por exemplo a internet, a valorização das empresas que produzem conhecimentos atrelados ao desenvolvimento tecnológico, computadores, videogames, smartphones, notebooks, tablets, softwares, aplicativos, redes sociais, sistemas de busca, entre outros. O uso de mão de obra especializada e qualificada. Aí aqui vai aparecer uma característica oferecida pelo principal teórico do capitalismo informacional. Valorização da mão de obra jovem com amplo conhecimento tecnológico e desenvolvimento criativo. Valorização da mão de obra jovem, até que ponto? Precisamos ligar o nosso senso crítico para essas questões. Toda vez que aparece a valorização de mão de obra só por si só, um homem oferecer sua mão de obra para outro, já é um certo tipo de escravidão. Então, não existe uma forma de dizer uma valorização. Ele vai passar o valor integral do bem produzido? Não vai, ele vai ficar com um pedaço. Se ele está ficando com uma parte, então não existe uma valorização, existe a exploração. Se dos 100% ele tirar 1% do valor produzido, ele ainda está... veja como é complexo e paradoxo esse paradigma. Se ele tirar 1% do 100% que essa mão de obra produz, se o capitalista lá que deu esse emprego para esse jovem, bem valorizado, se ele tirar 1%, ele está tirando 1% do suor, do esforço da mão de obra desse jovem. Então, é bastante contraditório. Então, o capitalismo informacional, o capitalismo cognitivo, trouxe uma mudança também aí na questão de emprego. Com o advento do capitalismo cognitivo,
houve uma significativa diminuição dos postos de trabalho, em áreas em que o computador apresentou-se como uma solução. Um bom exemplo é o corte nos postos de trabalho de caixas de bancos, com o aumento da utilização da internet, o home banking, por parte dos clientes. Dentro do contexto desse novo modelo econômico, houve também um deslocamento de oportunidades de trabalho, de profissões tradicionais para aquelas ligadas à tecnologia da informação. Infelizmente, essa nova fase do capitalismo não conseguiu eliminar um dos principais problemas sociais do mundo contemporâneo, as desigualdades econômicas. O problema da distribuição de renda desigual e injusta ainda continua presente, principalmente nos países emergentes, como por exemplo o Brasil. E aparece também aí uma nova expressão da questão social. Se é direito de todos, a informatização, a TI, a tecnologia, logo todos têm que usufruir desse benefício, mas não é o que acontece na prática. Na prática, no capitalismo cognitivo, ainda que ele, por necessidade de lucro e por interesse no lucro, tenha interesse que todos sejam incluídos digitalmente, ainda existe uma grande parcela da população que está excluída. Se não está excluída, está mal incluída, participando de forma muito precária. E nós temos um grande exemplo a nível de Brasil, e que também pede a intervenção do assistente social direta, são os laboratórios de informática nas escolas. É uma verdadeira utopia, uma verdadeira vergonha a nível nacional, um descaso extraordinário, principalmente em relação ao dinheiro público. A maior parte das escolas tem laboratório de informática com computadores que não recebem nenhum tipo de manutenção e a maioria deles não funciona, ou então está apenas lá no papel. Temos escola de informática, mas não tem técnico de informática, não tem aula de informática, e os computadores ficam apenas lá dentro das escolas. Eu conheço, estou falando de conhecimento de caso, eu conheço muitos casos assim. Não há o que se faça. As pessoas reclamam na Secretaria de Educação, não acontece nada, reclamam. Existem casos que já foram, muitos deles, levados ao Ministério Público e solução foi dada apenas paliativamente. Não existe uma valorização no sentido da informatização escolar. E o grande problema por trás disso tudo é que as pessoas que vão dar aula de informática na escola não são tratadas como funcionários da informática. Recebem salários irrisórios e na maioria deles ainda são aprendizes. Ou seja, a escola não está incluindo digitalmente porque o Estado não está contratando profissionais capacitados para darem aula de informática. Estão contratando um jovem que fez um curso básico de informática numa dessas escolas que ensinam os alunos a desenhar no Paint, a fazer bandeirinhas no Paint, que não tem conhecimento profundo de informática. E aí a escola, para maquiar a situação, contrata esse indivíduo, ele vai para lá como digitador, como instrutor de informática, mas não tem informação, não tem conhecimento teórico, científico daquela profissão. E isso é um caso muito sério dentro das questões da inclusão digital. E o serviço social precisa estar atento, porque a inclusão digital ou a exclusão digital é uma das expressões, uma das novas expressões da questão social que pouco tem se trabalhado. E ela está principalmente relacionada à educação, nas escolas. Então, aproveitando aqui a deixa, nosso grito pela inclusão do serviço social na educação precisa aumentar. Nosso protesto, nossa luta precisa aumentar. Precisamos fazer mais. E agora, com essa nova etapa de formação de profissionais, aí, esse novo avanço, nos últimos 10 anos, a quantia de profissionais do serviço social no Brasil vai triplicar, quiçá quadriplicar. Então, como diz Yamamoto, é urgente a criação de novos campos de trabalho. Está posto sócio-jurídico, socioambiental, socioeducacional. São campos do serviço social pouco explorado ainda, e o Estado ainda resiste à nossa presença nesses lugares. Já existe o sócio-jurídico,
O socioambiental também está andando, mas o socioeducacional, ou seja, o serviço social na educação, ainda está travado. E precisamos de campo de trabalho. Já provamos empírica e teoricamente, cientificamente, por inúmeras teses de vários escritores a nível de Brasil, que é necessário o serviço social na escola, o assistente social na escola. É obrigatório e necessário. Já foi provado, porque lá existem as expressões da questão social, e nós temos aí um curso específico sobre o serviço social na educação também na plataforma. Voltando para a questão aqui do capitalismo cognitivo, o principal teórico, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, até para podermos já começar a defender essa ideia dentro do serviço social, o principal estudioso e também desenvolvedor do conceito é o sociólogo espanhol Manuel Castells, autor do livro A Sociedade em Rede, publicado aí em 2006. Então, de 2006 para cá tem se debatido muito nos fóruns mundiais e nos grandes simpósios e congressos a questão do capitalismo cognitivo, informacional, intuitivo, tecnológico, globalizado, que precisa ser também compreendido. As expressões sociais que se manifestam dentro dele precisam ser desmistificadas e construir aí um aporte teórico dentro do serviço social. Precisa-se aprofundar o debate, trazer a nova criticidade da perspectiva da construção do projeto teórico-político. Não podemos ficar, enquanto profissionais do serviço social, ainda presos no endogenismo, no conservadorismo, aí formando ajudadores de pessoas, mediadores de direito, garantidores de direito, né? Aplicadores de lei, investigadores jurídicos, por assim dizer, dentro desse novo conceito. E eu chamo aí os queridos alunos de AD que se formaram, que tiveram essa oportunidade de se formar, que procurem aprofundar muito o conhecimento de vocês. Eu parabenizo todos os alunos da educação à distância pela oportunidade alcançada e também pelo esforço e pela dedicação, mas eu chamo a atenção de vocês o seguinte: a educação à distância, a educação presencial não forma um assistente social completo. Mesmo ele indo lá 5 dias por semana, mesmo ele fazendo amplo debate teórico, participando de muitos congressos e seminários e apresentações, obviamente com uma carga de conteúdo pelo menos 5 vezes maior do que a educação à distância. Não estou criticando a educação à distância, é uma solução para uma expressão da questão social, que é a necessidade de inclusão de todas as pessoas no ensino superior. É uma solução, eu defendi. Eu fui um dos primeiros a defendê-la dentro do serviço social já lá em 2006. E de lá para cá eu escrevi o artigo Por que sou a favor da continuidade da educação à distância no Brasil. Então continuo defendendo. Mas se a educação presencial, que é 5 dias por semana, não oferece todo o conteúdo que um assistente social precisa para ser de fato um assistente social competente, teórico, técnico operativo, eficiente, muito menos a educação à distância, que não oferece nem 1/5 da educação presencial. Não é uma crítica, é um pedido, é uma orientação, é um alerta. Então, se você quiser realmente conhecer o serviço social, você que faz educação à distância, ou que já fez, você precisa ler muitos livros, você precisa aprofundar muito o seu conhecimento, pois a educação à distância forma profissionais para concurso público, mas não forma profissionais para exercício profissional. Eu já falei isso lá na página do serviço social e estou repetindo aqui. Então vocês vão ver muitos profissionais da educação à distância passando em primeiro lugar nos concursos públicos, mas na prática há de se averiguar por meio de uma observação de proficiência, se realmente existe competência técnica e operativa nesses profissionais. E se forem colocados de fato, eu já fiz isso, estou falando aqui para vocês porque já fizemos isso numa determinada situação e ficou provado, inclusive aqui quando tivemos um curso de serviço social, que foi o preparativo para
o curso do INSS, né, que teve esse ano, e ficou provado que a maior parte daqueles alunos que eram de educação à distância estavam bem preparados para o concurso, mas não estavam para qualquer concurso público de prefeitura, mas não estavam bem preparados para o concurso do INSS, que vai mais fundo nas questões das competências profissionais do serviço social, e também não estavam preparados para exercício profissional. Muitos aspectos relevantes e preponderantes relacionados ao serviço social eles não tinham a mínima noção. Então o que eu estou fazendo aqui não é exatamente uma crítica, apesar de ser uma obrigação do assistente social ser crítico. Então pode ser uma crítica, sim, mas não tem a intenção de criticar no sentido pejorativo, de desmerecer a formação à distância, apenas de alertar os colegas de profissão de que há necessidade que existe em relação a quem se forma no presencial de continuar se atualizando, evoluindo dentro do próprio projeto de evolução da sociedade, que é constante, ela está em efervescência, em constante movimento. O que era o que era ontem, hoje já não sei se ainda é como era, né? Das correntes teóricas a gente superou muito, mas o que eu tenho visto nas redes sociais ainda é muita afirmação endogenista, positivista, funcionalista, de uma interpretação histórico-materialista muito fraca de dialética, muito superficial, que leva mais as pessoas ainda no pensamento de vou ajudar o máximo que eu puder as pessoas, o messianismo ainda incutido. Eu preciso muito de entender que o Estado precisa acumular o capital, o Estado precisa ter o capital, enfim. Então eu, finalizando esse vídeo, chamo aí a atenção de vocês para observarem estes pontos. É necessário compreender a profissão, é necessário compreender o acúmulo teórico coletivo da profissão, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Esse vídeo vai estar disponível no curso Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, que está na plataforma ideacriativa.eadplataforma.com, e também vai estar disponível no YouTube. Eu vou postá-lo também na página Serviço Social Brasil. Muito obrigado pela atenção. Estamos abertos ao debate. Deixe seu comentário, participe do fórum. Estamos à sua disposição. Tchau.